Olá, meus irmãos, minhas irmãs, paz seja convosco. Meu nome é Eiji Kojima. É um prazer, uma satisfação estarmos reunidos mais uma vez, mais uma terça-feira, para tratarmos algo acerca da palavra de Deus. E de imediato eu gostaria de fazer a leitura de um texto bíblico que está lá no livro de Marcos, capítulo 12, versículo 41 em diante, que diz: Jesus sentou-se perto da caixa de ofertas do templo e ficou observando o povo colocar o dinheiro. Muitos ricos contribuíam com grandes quantias. Então veio uma viúva pobre e colocou 2 moedas pequenas. Jesus chamou seus discípulos e disse: Eu lhes digo a verdade. Essa viúva depositou na caixa de ofertas mais que todos os outros. Eles deram uma parte do que lhes sobrava, mas ela, em sua pobreza, deu tudo o que tinha. Amém. Amém. Irmãos, há alguns anos atrás eu me recordo que eu queria comprar uma camisa, então fomos até o shopping, eu, a Grazi e a Gabi, e nós entramos numa loja ali e para que eu escolhesse, para eu olhar as camisas e eu escolher uma camisa para comprar. E entramos naquela loja, um vendedor já veio nos atender e assim nós percebemos que, não sei se em razão da nossa aparência ou da minha aparência, em razão da forma que nós estávamos vestidos, não sei o por qual motivo, nós percebemos que aquele rapaz, aquele moço, ele não estava dando a devida atenção, a devida importância para nós. Nós pudemos perceber isso. Talvez você mesmo já passou por uma situação como essa em que é nítido nós conseguimos perceber quando o vendedor não nos parece dar a devida atenção, e conosco aconteceu dessa forma. Então eu comecei a escolher as camisas, parecia que não estava, o moço não estava com a devida paciência ou a devida atenção para nos fornecer, para nos ofertar naquele momento. E ficou uma situação ruim, uma situação chata. Até entrou uma outra pessoa na loja, ele já correu para atender aquela pessoa e começou a dar mais atenção para aquela outra pessoa e nos deixou de lado. Inclusive daí deixamos tudo ali e não compramos nada. E o que eu quero dizer com essa história é que talvez em razão daquilo que era aparente, talvez em razão daquilo que estava na superfície, que era superficial, visível aos olhos humanos, aquele homem talvez tenha escolhido nos tratar daquela maneira. Isso também, infelizmente, às vezes acontece conosco. Quantos de nós já não julgamos alguém? Quantos de nós já não fizemos pré-conceitos sobre determinada pessoa simplesmente pelo fato de nós olharmos ela, pelo fato de nós analisarmos aquilo que nos está visível, aquilo que está aparente aos nossos olhos, e nós então tomamos uma conclusão e definimos aquela pessoa daquela forma sem saber ao certo como é aquela pessoa. Isso infelizmente acontece conosco porque nós somos seres humanos e muitas das vezes apenas aquilo que nos é visível, aquilo que nos é aparente, aquilo que está superficial é que nós tomamos como sendo importante para então analisarmos uma pessoa e decidirmos julgarmos determinada pessoa. E infelizmente, às vezes acontece que dessa mesma forma nós queremos nos achegar ao Senhor. Dessa mesma forma nós queremos nos achegar à presença de Deus. Achamos que o que é importante é aquilo que está aparente, aquilo que está superficial, na superfície, e achamos que é isso que é importante, que Jesus, que Deus vai receber aquilo que nós estamos ofertando, aquilo que nós estamos levando para Deus. E hoje eu não estou falando sobre dízimos e ofertas, mas o que eu estou falando é sobre nós nos ofertarmos a Deus. Muitas das vezes nós chegamos à presença de Deus, achamos que aquilo que é superficial, aquilo que é aparente para as pessoas será o suficiente para Deus
receber. Que achamos que aquilo vai ser suficiente para que agrade a Deus e Deus então nos receba ou receba aquilo que nós estamos entregando a Ele. E que nós devemos entender hoje é o que Jesus não está olhando para isso. Jesus, o Senhor Jesus, ele não está olhando para aquilo que está na superfície ou que é aparente. O que Jesus está olhando é para o coração. Quando nós olhamos na palavra de Deus, nós vamos lá no livro de 1 Samuel, nós vamos ver uma passagem que fica claro e nítido que Deus ele não olha como nós, como os homens. Nós vemos que quando Deus fala para Samuel ir ungir um novo rei, que mais para frente iria reinar sobre o povo de Israel, então ele vai até a casa de Jessé para ver os filhos de Jessé, então ungir ali um daqueles para ser o novo rei de Israel. Nós vemos que, a princípio, o próprio Jessé começa a achar, acho que vai ser esse, acho que vai ser aquele, porque ele estava olhando pela aparência, aquele que era de boa aparência, aquele que era mais alto, aquele que era mais forte, aquele que aparentava ser um rei. Então Samuel estava tomando as suas conclusões, achando que Deus escolheria da mesma forma que ele. Então nós vamos ter aquele versículo, famoso versículo que diz que Deus fala para Samuel que Deus não olha para a aparência, mas Deus olha para o que está no coração. Deus olha para segundo o coração. E da mesma forma nessa passagem nós vamos perceber que da mesma forma que Deus olhou lá anteriormente, na escolha de Davi, não olhou para a aparência, mas olhou para o que estava no coração. Jesus Cristo, da mesma forma, ele não olha para aquilo que está à vista, para aquilo que as outras pessoas estão enxergando. Pelo contrário, Jesus também está olhando para o que está no coração. Nessa passagem diz que Jesus estava no templo, então ele estava olhando as pessoas que iam entregar as suas ofertas e colocar naquela caixa das ofertas. E muitas das pessoas, as pessoas ricas, elas talvez se empinavam o peito, estufavam o peito, achando que por entregar grandes quantias, até talvez demonstrando para as demais pessoas que estavam ali naquela reunião, demonstrando a enorme quantia que eles depositavam naquela caixa, e eles achavam que eles estavam agradando ao Senhor. Mas quando então chegou uma viúva, ela tirou aquelas duas últimas pequenas moedas que ela tinha, ela depositou naquela caixa. Então Jesus, olhando para aquela cena, então ele olha para os seus discípulos e fala: olha, aquela viúva, ela deu mais do que todas essas outras pessoas, porque ela deu da sua pobreza, ela deu as suas duas últimas moedas. E quando nós olhamos para essa passagem, nós vamos entender então que o que Jesus espera que nós façamos para Ele, o que Jesus espera que nós entregamos para Ele, não é talvez o nosso talento, não é apenas aquele dom que nós temos, talvez, um dom de cantar, um dom de tocar, um dom do ensino. O que Deus espera para nós não é o dom de servir, simplesmente. O que Deus espera de nós não é que nós entregamos para Ele aquilo que nós adquirimos, talvez pela nossa sabedoria, pelo nosso conhecimento, pela nossa instrução, um estudo que nós fizemos, um curso que nós fizemos. O que Deus espera de nós não é com os recursos, com as posses que temos. O que Jesus espera, na realidade, é que nós entregamos aquilo que está no nosso coração. Como diz a palavra aqui no versículo 44, que diz que eles deram uma parte do que lhes sobrava, mas aquela mulher, ela em sua pobreza, deu tudo o que tinha. Nós vamos entender que o que o Senhor Jesus Cristo espera, que nós entregamos a Ele, é aquilo que está no nosso interior. Talvez aquilo que nós achamos que não tem valor algum, porque nós somos falhos, nós erramos, somos pecadores. Justamente aquilo que nós achamos que não há valor algum, é justamente isso que Jesus espera, porque Ele espera o que vem do nosso coração, aquilo que vem do nosso íntimo, aquilo que vem de todo o nosso coração, nós vamos lá e entregamos ao Senhor. E muitas das vezes nós achamos que pelas posses que temos, achamos que pelo talento que temos, por aquilo que somos, nós vamos agradar ao Senhor. E não, pelo contrário, o que o Senhor espera, aquilo que está no profundo do nosso coração, aquilo que está lá no nosso íntimo, tudo aquilo que nós temos, ou tudo aquilo que temos, que é tão pouco, que talvez demonstra a pobreza que temos, é justamente isso que Deus espera que nós entregamos a Ele.
Mas quando nós olhamos para dentro de nós e vemos que nós somos então seres tão pequenos, como diz aqui, na pobreza que somos, a pobreza que nós representamos, porque somos seres pequenos, pecadores, estávamos afastados do Senhor, e aí nós olhamos para tudo isso e então nós vamos enxergar a misericórdia e a graça de Deus, porque nessa pequenez nossa, nessa pobreza nossa, nessa insignificância que temos, é justamente isso que Deus espera. Só que quando nós olhamos para isso, nós vamos entender que nós, por nós mesmos, por aquilo que somos, por aquilo que temos, nós não conseguimos entregar aquilo que Deus espera e almeja. É da mesma forma se nós formos olhar lá para as cataratas do Iguaçu. Tão bonito, tão lindo aquelas cataratas, aquela água toda, mas nós vamos entender que aquela água toda, por si própria, ela não pode retornar a seu próprio leito, não é verdade? Aquela água toda que desce ali nas cataratas, ela por ela mesma, ela não consegue retornar pelo seu próprio leito, porque aquele rio, aquela água, ela vai descer o seu percurso normal. Ela não consegue por si próprio retornar ao seu próprio leito. Da mesma forma somos nós, seres humanos. Nós pecamos, nós, pela nossa natureza humana caída, por nós mesmos, por aquilo que nós temos, nós não conseguimos nos voltar a Deus. Por aquilo que somos, por aquilo que temos, na pobreza que temos, nós não conseguimos nos voltar a Deus. Mas é aí que vem a graça de Deus, é aí que vem a misericórdia de Deus, porque mesmo na pobreza que nós representamos, na insignificância que nós temos, a graça de Deus nos alcança, o amor de Deus nos alcança, e então Deus nos capacita a poder entregar algo para Ele. Na nossa pobreza, na nossa insignificância, na nossa pequenez, Deus nos alcança, então nos possibilita entregar algo para Ele. E que hoje nós possamos entender isso, tão pequenos, tão falhos, tão pobres. Talvez olhando para dentro de nós não temos nada a oferecer ao Senhor, mas entendamos que o amor e a graça de Deus nos alcança. Então, por isso, nós conseguimos entregar algo para Deus, alcançar a Deus. E quando nós entendemos isso, nós vamos começar a viver para a honra e para a glória do Senhor. Nós vamos entender qual o propósito de Deus para nós estarmos aqui inseridos nesse mundo. Nós vamos entender, então, porque a graça de Deus nos alcançou, nos tirou lá do mundo que estávamos perdidos e nos resgatou hoje para fazermos algo para Ele, para engrandecer o nome do Senhor, para levarmos o amor, a graça de Deus para as pessoas, para que através da nossa forma de viver, para que através do nosso estilo de vida, possamos levar o amor de Deus para as pessoas que estão por aí, mundo afora, perdidos, sem a graça de Deus. Então que hoje possamos entregar a nossa vida ao Senhor, entender, reconhecer, mesmo essa insignificância que temos, Deus nos alcança para que possamos levar o amor de Deus para as pessoas. Amém? Você pode crer nisso? Então feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Deus, aqui, Senhor Deus, estamos aqui reunidos na Tua presença, Pai. Aqui estão os Teus filhos e Tuas filhas, Senhor Deus, nas suas casas, que estão, Senhor Deus, se colocando na Tua presença, Senhor Deus. Primeiramente, nós reconhecemos que somos tão pequenos, somos tão insignificantes, ó Pai. Reconhecemos que sem o Senhor nós não somos nada, Pai. Mas mesmo assim, ó Pai, na sua infinita graça, no seu infinito amor, na sua infinita misericórdia, no seu infinito poder, o Senhor nos alcançou, ó Pai. E é por isso que nós hoje podemos, Senhor Deus, estar na Tua presença e podemos então fazer algo para o Senhor, ó Pai. Então nos ajuda, nos fortalece, ó Pai, que o Senhor venha estar fortalecendo o Teu povo, fortalecendo a Tua igreja, Pai, para que mesmo nessa circunstância que estamos, ó Pai, nesse cenário, Pai, nesse contexto tão difícil, Pai, que o mundo todo passa, que o mundo todo enfrenta, Pai, que nós possamos, Senhor Deus, estar fazendo algo, Senhor Deus, que evidencie a Sua grandeza. Nós possamos estar vivendo, ó Pai, de uma maneira que evidencie o Teu amor, a Tua graça, ó Pai, que no momento como esse, ó Pai, possa o mundo todo ver a diferença daquele que serve, daquele que não serve ao Senhor, daquele que é justo e daquele que é injusto, ó Pai. Que o Senhor Jesus Cristo, na Sua infinita graça, na Sua infinita misericórdia, possa estar alcançando a cada um de nós, ó Pai. E que nós, hoje, reconhecendo, ó Pai, que nós não temos nada de nós mesmos a oferecer ao Senhor. Reconhecendo, ó Pai, que nós, ó Pai, da nossa natureza, nós não conseguimos nos chegar ao Senhor. Mas nesse momento, nós reconhecemos que precisamos do Senhor, precisamos da Sua graça, do Seu poder e do Teu Espírito Santo, ó Pai. Então fortalece o Teu povo, fortalece a Tua igreja, aquele que estava cansado, desanimado, triste, ó Pai.
fortalece, Senhor, nesse momento, traz o fortalecimento e a edificação da fé, Pai. Abençoa também aqueles que estão, Senhor, na campanha nas terças-feiras, ó Pai, pedindo algo, pedindo uma bênção, uma cura, uma libertação, Pai. Derrama da sua graça, derrama do seu poder, concede, Senhor, o teu olhar favorável, Pai, porque nós reconhecemos que nós precisamos do Senhor, e se o Senhor não estiver conosco, se o Senhor não for conosco, nós nada podemos. Então derrama da tua graça, derrama do teu poder, é que eu te peço e te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém, amém. Deus abençoe a todos. Não se esqueça, nos dias e horários em que habitualmente nós teríamos culto aqui na igreja, nós temos pastores que estão ali aptos a receber, a orar, a aconselhar, estar orando por vocês. Então, terça, quinta e sábado às 19h30, há pastores na igreja, e domingo às 9h30 da manhã, às 19h da noite também estarão pastores ali na igreja, aptos a receber a cada um de vocês, estar orando, aconselhando, conversando com cada um de vocês, ok? Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor, amém.